Salve, salve camaradas, vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, os 10 mitos de Israel de Ilan Paper, que mostram a verdade do conflito entre o Hamas e Israel. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos no canal que estão compartilhando, ajudando. Seu apoio é muito importante para que a gente possa crescer cada vez mais. E também sei que vocês estão chateados, porque faz tempo que eu não posto nada, outros projetos, enfim, mas vamos retornar, né, fazer uma retomada, né, com vários, com mais vídeos, e a pedidos, né, bastante aí foram sobre, que a gente falasse um pouco aí sobre o Hamas, sobre essa questão que está tendo essa guerra, enfim, tá? E aí eu vendo ontem do filho do Jones, aí eu lembrei que eu tinha lido esse livro, e aí fiz tipo uma resenha, mais ou menos, para que possa aguçar vocês a comprar o livro ou a entender um pouco mais, tá? Vou colocar na descrição aqui o livro, né, para vocês comprarem e também assistirem o Jones Manuel, que está fazendo, né, um trabalho bacana, que é, né, ali disseminando ali, né, percorrendo o livro, tá? E explicando direitinho desse grande historiador, né, do paper, que aí mostra bem essa questão, como nasceu, surgiu, e também aconselho ver também a história cabeluda com o nosso amigo Gustavo, né, Humberto Matos também está fazendo um trabalho bacana, né, o nosso amigo também que está, né, sofrendo aí ataques, né, depois de que começou a falar sobre, né, a questão do sionismo e tal, né, que é o Breno Altman, enfim, minha solidariedade a ele, e enfim. Então, assim, antes de mais nada, entender que, infelizmente, né, isso está dentro da filosofia clínica, tópico 5, né, que muita gente já tem esse pré-juízo. Né? Então, tudo que é bonitinho, que é bacana, é melhor. Né? Então, se você vê uma pessoa terno e gravata, num carro bonito, né, bem sucedida, né, uma mulher também, né, mas por trás não sabe o que a pessoa faz, mas só porque ela tem isso, ela é bem sucedida, pessoa que estudou, pessoa que sabe, que conhece, enfim. E acontece essa questão que vão, né, as pessoas vão comprando a ideia, né, de que, né, essa retórica, né, sobre, né, Israel e a Palestina, e ali o Hamas, enfim, e acaba, né, como é muito feinho ali, então fica a parte mais bonita tal, e enfim. Então, o grandíssimo, né, Ilan Paper vai fazer essa desmitificação, né, desses 10, né, mitos, e espero que vocês, né, gostem, enfim, ajuda aí, curta e compartilha, comenta, enfim. Então, ele vai tentar desmontar, né, essas narrativas, né, como eu já falei, vamos falar um pouco, né, esquecendo, quem é o Ilan, né? Então, o Ilan, ele é um historiador israelense, professor, né, de história na Universidade Exeter, né, no Reino Unido. Ele é também um dos principais expoentes, né, da chamada Nova História ali de Israel, que questiona bem essas narrativas, né, que tidas como oficial sobre a fundação do Estado de Israel e o conflito árabe-israelense. Também ele é autor, né, de vários livros sobre o tema, né, como a limpeza étnica, bacana esse livro da Palestina, tá? A história moderna da Palestina e a ideia de Israel. Tá? Bacana esses livros. E é considerado um dos mais importantes intelectuais críticos do sionismo e também defensor dos direitos dos palestinos. Ele também é ativista político e membro do Conselho Consultivo na organização de Jesuit Voice for Peace. Né? Foi boa minha aula de inglês. Tá? Então, assim, camaradas, tentem pescar no que cada um fala, pesquise, para vocês terem um entendimento, como eu venho falando bastante,
não ficar a mercê, né, porque a extrema-direita ela é muito rápida, né. Por exemplo, tá circulando nas redes sociais, né, no grupo do WhatsApp, por exemplo, que falando dos assentamentos, né, que tem ali na Cisjordânia, né, assentamentos palestinos, né, que está circulando já o mapa, né, que a Palestina é toda ali Israel, enfim, tá? Meus camaradas já estão falando muito bem disso, né? Não vou entrar nesse detalhe. Só apenas dizer que aí tem assentamento na Cisjordânia e rapidamente a extrema-direita já estava disseminando uma fake news que era o seguinte: pessoal, está circulando, né, fotos e vídeos dos assentamentos palestinos e não abram, porque isso contém um vírus que vai pegar todo o seu celular, não sei o que, não sei o que, enfim. Então, ou seja, já para as pessoas não verem, né, o que de fato essa turma, né, essas pessoas, esses seres humanos estão, né, há muito tempo, há muitos e muitos anos sofrendo, tá? Mas é uma coisa que a esquerda tem que se atentar e também ser rápida nisso, né? E como está fazendo, né? Os camaradas já estão aí falando muito bem, né, sobre esse tema, e é isso mesmo, é bombardearmos, né? Não é um trocadilho, mas realmente a gente jogar nas redes sociais o que de fato é a história, tá? Não é uma narrativa que a gente acha que deve ser, tá? É história. Conta história, a gente é história, não tem como você mudar, né, o que foi feito. Enfim, tá? Então, o livro 10 mitos sobre Israel, desse, né, do historiador israelense Ilan Pape, tá? É uma obra que vai buscar ali desmistificar bem, né, essas narrativas, né, algumas, né, que são bem difundidas sobre a origem e a natureza desse conflito entre israelenses e palestinos, tá? E aí ele é, 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 lógico, ele é além de ser, como eu falei, um expoente, né, da chamada nova história de Israel, apresenta uma visão crítica, né, e também revisionista, tá, desses acontecimentos, aliás, dos acontecimentos que moldaram a história da região desde o surgimento do sionismo até os dias atuais. Então, o livro está dividido em 10, né, mitos, lógico. O primeiro é que a Palestina era uma terra vazia, quando os judeus começaram a imigrar, né? Bonito isso, bacana, não tinha ninguém, aí, enfim. Os judeus sempre foram uma nação e o exílio, né, de 70 anos depois de Cristo foi o primeiro e único. O sionismo é o nacionalismo judaico, né? O sionismo é o único remédio para o antissemitismo. Isso aqui é bacana, cara. Os palestinos fugiram, né, voluntariamente de suas terras em 1948. Desde 1948, eles estavam ali, olhando para cá, olhando para lá. Vamos fugir, fazer aqui, né? Vamos fugir daqui, né? Tem nada para fazer aqui, vamos fugir daqui, né? Sim, voluntariamente. Né? A ocupação de 1967 uniu a terra de Israel. Israel é a única democracia no Oriente Médio. Lindo isso. Os acordos de Oslo, né, foram um acordo de paz genuíno. A segunda intifada foi uma revolta terrorista islâmica. A solução de dois estados é a única saída para o conflito. Então vamos lá ver cada um desses, né, que o Paper faz brilhantemente. Primeiro, a Palestina era uma terra vazia quando os judeus começaram a imigrar. Na verdade, a Palestina já era habitada por população árabe palestina, que tinha uma identidade nacional e cultural própria, certo? Que bruscamente foram mudadas, né? E que resistiu à colonização sionista desde o início. Eu vou repetir: colonização. Então é isso que a turma não entende, tá? Já é uma coisa que, né,
Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Para eles, descobriram, né? Porque para eles os índios não era ninguém. Então, descobrimos. Não tinha ninguém, né, lá, porque o índio não é ninguém, né? Então, uma coisa. Então, ou seja, não, já tinha gente na Palestina. Então, é uma colônia, formaram uma colônia. Então, isso que tem que ficar claro, tá? Aí, isso, não sou eu, Clever Cavalcante, que está dizendo, tá? Isso é do William Paper, mas, enfim, vocês podem pesquisar, estudar, procurar o que vocês acham, né? Outra retórica bastante, né, colocada, difundida, né, que é: os judeus sempre foram a nação, e o exílio de 70, né, anos depois de Cristo foi o primeiro e o único. Bem, na verdade, né, os judeus nunca formaram uma nação unificada e homogênea, mas sim uma comunidade, vamos dizer assim, religiosa, né, diversa e dispersa pelo mundo. Tá? O exílio, 70 anos depois de Cristo, foi apenas um dos episódios de migração forçada ou voluntária, né, que está lá no capítulo dele, dos judeus e ao longo da história. Certo? Então, o exílio de 70, né, anos depois de Cristo foi apenas um dos episódios de migração forçada, certo? Ou, né, por algumas voluntárias dos judeus ao longo da história. Então, entender isso, tá? Que muita gente fica remetendo que não foi, né? Que foi mais do caráter, né? Acho que ele não chega nem a falar voluntário nessa turma, assim que eles estavam lá e foram, né? Assim, não. Ai, ai. O sionismo é o nacionalismo judaico. Bem, na verdade, assim, o sionismo ele é uma ideologia política que surgiu no século XIX, que foi muito, mas muito influenciada na questão pelo colonialismo, tá? Europeu e pelo nacionalismo étnico. Tá? O sionismo não representa todos os judeus, deixar isso bem claro. O sionismo não representa todos os judeus, nem a única forma de expressão do judaísmo. Então, isso que tem que ficar bem claro. Tá? Eu vi gente, puta, cara, gente falando do sionismo de esquerda, de direita, não sei o quê, né? Assim, coisa assim absurda. Né? O Gustavo está fazendo um vídeo magnífico, um react aquele, não esqueço, é um carequinha do Locke, não sei, eu esqueço o nome dele. É um cientista político, né? Assim, quando, enfim, né? Mas hoje tem muitos, né? Assim, eu sou também cientista político, mas assim, não sei o que a forma que eles estudaram, assim, né? Como é que eles estudaram isso, não sei, porque assim, não, o Hamas que forçou uma guerra, né? Mas Israel viu uma afronta do Hamas. Mas peraí, se Hamas declarou guerra, então como foi uma afronta? Então assim, você vê que ele fica perdido, mas enfim, né? Essa turma, enfim, não sei, enfim. Então, aí o quarto, né, tópico é: o sionismo é o único remédio para o antissemitismo. Né? Bem, o sionismo ele contribuiu muito para o aumento do antissemitismo, ao criar um Estado que se define como exclusivamente judaico. E que, lógico, vai discriminar, né, e que discrimina e expulsa os não judeus. Além disso, o sionismo alienou os judeus, né, das sociedades ali na qual eles, né, pertenciam, viviam, né, ao invés de lutar por sua integração e sua emancipação. Tá? É colônia, gente. Tá? Isso aí que estudou história, né,
Não tem, né, colônia é isso, você vai alienando, né, olha, não cara, sua terra, né, é improdutiva, tá, mas você cedendo pra a gente consegue deixá-la produtiva, tal, é alienação, tá. Pessoas que não têm condições, enfim, infelizmente sabe, de se obter de informação, ela acaba negando o que mais precioso ela tem, que é a sabedoria, né, que só vai florar a sabedoria com ela pegando esses, né, essas cositas que a gente chama, né, que é o estudo, né, estudando uma coisa, estudando outra, né, aprendendo, lendo, vendo, né, ouvindo pessoas que tenham uma boa, né, de fato, né, algo bom para acrescentar e ali vai criando sua ideia, sua formação, enfim, tá? Então, não, como isso não acontece, são facilmente, né, alienadas, tá? Marx fala bastante sobre alienação, enfim. O quinto, né, os palestinos fugiram voluntariamente de suas terras, esse eu acho bacana, em 1948. Bem, vamos lá. Então, assim, na verdade, né, os palestinos, eles foram vítimas de uma limpeza étnica, tá, planejada e executada pelos líderes sionistas que usaram a violência e o terror para expulsar mais de 700 mil palestinos de suas casas e aldeias e pedir o seu retorno. Então, assim, foi bem tranquilo, realmente, né? Eles até agradeceram, quando estavam saindo, eles estavam agradecendo. Obrigado! Né? Eu estava até esquecido que voluntariamente eu queria sair daqui. Né? Assim, é absurdo, cara, assim, né? Pô, não, esse, assim, é o que eu mais, assim, fico admirado, né? Porque, assim, isso é história, isso está lá, você tem vídeos, você tem relatos, você tem documentação, e, assim, uma coisa, assim, que é uma cara de pau gigantesca essa turma, né? Não, os palestinos fugiram voluntariamente, sabe? Entendeu? É você morar na sua casa, tá bem com a sua família, né, tá bem no seu emprego, tá bem na sua vida, né, tida como, né, social, né, dentro do conceito da sociedade, e você fala: "Não, não, vamos embora daqui gente, vamos embaixo da ponte, né, voluntariamente vamos para baixo da ponte, que é melhor", né, assim, sem lógica, né? Então foi isso, tá? Eles foram vítimas de uma limpeza étnica planejada, executada pelos líderes sionistas, tá? Que usaram a força, a violência, o terror, né? Expulsou mais ou menos 700 mil palestinos de casas e aldeias e também pediram seu retorno. Sexta, que é a ocupação de 1967, uniu a terra de Israel, né? É, lembrando que, assim, na verdade, a ocupação de 1967 ela conseguiu fragmentar, né, ainda mais a Palestina. Você fragmentou, né, mais a terra, a Palestina que eu falo a Palestina histórica, tá? Ao anexar ilegalmente os territórios da Cisjordânia. Cisjordânia lá, lembra? Lá, né? Lá em cima, aí você tem a faixa de Gaza, mais para baixo, e as colinas de Golã, tá? Aí depois mais para cá o Fatah, enfim, fizeram isso. Como os territórios da Cisjordânia anexaram legalmente, eles fizeram assentamentos, tal, né? Essa ocupação também intensificou a repressão e a colonização israelense sobre os palestinos, violando as leis internacionais e os direitos humanos. Simples, tá? Eu vi bacana, não sei quem foi que falou, uma pessoa falou bacana, acho que foi o Ian, tá? O meu camarada Ian, que ele disse que, olha, se alguém chegar para você e falar sobre a guerra, tal, né, e falar tá lado dos
Israel, tal, tá, mas você conhece, né, a questão da ONU? Você conhece o que é o Hamas? Você conhece o que é Israel? Né? Aí você vê, né, o que tem de entendimento. Aí a pessoa não tem nem entendimento, não tem nada, tá? Não tem nada de entendimento, e aí fala qualquer coisa. Se for da ONU, então ela tem que ser a favor, né, da Palestina, não tem como, tá? Sétima, vamos lá. O Israel é a única democracia no Oriente Médio. Na verdade, tá? Israel é um estado de apartheid, certo? Que basicamente ela pratica um regime de segregação e discriminação, tá? Contra os palestinos, né, que vivem dentro e fora de suas fronteiras reconhecidas, tá? Então, quando você não quer, né, tirando aquelas pessoas, como foi feito no apartheid, é lógico, né? Foram tiradas, né? E Israel, lógico, nega aos palestinos, aliás, Israel nega aos palestinos o direito à autodeterminação, à cidadania plena, à liberdade de movimentação, né? Aliás, de movimento, de se movimentar, de ter a igualdade perante a lei, acesso aos recursos naturais, educação, saúde, a dignidade, tá? Então, não tem o direito de ir e vir normalmente como todos, né? Qualquer um de Israel, certo? Isso é um apartheid, tá? Beleza, você pode morar aqui, tá? Mas você tá dentro do acesso aqui, você tem a sua limitação. Então, eu estou partindo, né, segregando ali direitos que você tem. Tá? Isso aqui você não tem. Só tem isso e isso bem limitado. Então, apartheid, certo? Principalmente recursos básicos, naturais, educação, saúde, né, a dignidade e a igualdade perante a lei. Então, não tem nem o que se falar. O oitavo, o PP fala dos acordos, né, de Oslo, que foi um acordo de paz genuína. Bem, os acordos de Oslo foram um fracasso político e moral, que não resolveram porra nenhuma. Ou seja, as questões centrais do conflito, como o fim da ocupação, o direito ao retorno dos refugiados palestinos, né, o status, né, de Jerusalém e as fronteiras definitivas, né, aí também os acordos, né, de Oslo também legitimaram a divisão da Palestina em áreas, né, totalmente desconectadas e controladas por quem? Por Israel. E com isso, lógico, enfraquecendo a resistência palestina, né, que vem acontecendo ao longo dos anos. E com isso, fortalecendo o quê? A expansão dos assentamentos israelenses. Tá? Então, isso que está sendo, que vem sendo, né, feito e que está sendo, né, que vem sendo feito, está sendo que está sendo, eita, o que está acontecendo de fato, tá? E o que vem sendo feito de uma forma, né, terrível. A nona, né, que a segunda intifada foi uma revolta terrorista islâmica. A segunda intifada, gente, camaradas, foi uma rebelião popular e legítima contra o quê? A opressão israelense. Ou seja, tudo que está falando aqui, né? Então, vê como ele enumera bacana, né, esses mitos, né? Então, ou seja, você vai lendo o primeiro capítulo lá, né? Que a Palestina é uma terra vazia, né? Quando os judeus começaram a imigrar, então você vai vendo, você vai lendo. Os judeus sempre foram a nação de exílio 70 anos depois de Cristo. O sionismo, né, é o nacionalismo judaico. O sionismo é o único remédio para o antissemitismo. Acho que é isso. Palestinos fugiram, né, voluntariamente de suas terras. Então você vai vendo que essa construção faz você ter um entendimento pleno, né? Que vem aí o apartheid, do Oslo. Então você vê que, né,
não tem como você não entender, né, e aí a intifada foi isso, ou seja, você está sendo oprimido, né, chega um ponto que estoura, tá. Então, contra israelense, que envolveu diversos setores da sociedade palestina, incluindo mulheres, crianças, né, estudantes, trabalhadores, intelectuais, né. A segunda intifada também conseguiu expressar, né, ali a frustração, vamos dizer, e o desencanto, né, dos palestinos com o processo de Oslo, tá? E com a liderança ali da autoridade palestina, né, enfim, que se mostrou incapaz de defender seus direitos e interesses, certo? E também é bem isso, tá, gente? Assim, não tem como, né? Essa insatisfação foi gigantesca, né? Enfim, tá? Décima e a última, que a solução de dois estados é a única saída para o conflito. Bem, a solução de dois estados ela é inviável e também injusta, tá? Pois ignora a realidade histórica e geográfica da Palestina e concede a quem? A Israel o direito de existir como um Estado eticamente exclusivo às custas dos direitos nacionais e individuais dos palestinos. Então, a solução de dois Estados também não garante a paz e a segurança na região, pois mantém a lógica da separação e dominação que alimenta o conflito. Tá? Então, é uma coisa assim que já vem há anos. Né? E dizer, pessoal, acabou, vamos esquecer o que passou, né? Passou, né? Você fica com isso aqui, com esse pedacinho, né? O Hamas também quer a parte, né? Quer a Jerusalém, então vamos dividir bonitinho aqui, cada um vive tranquilo. É muito complicado, entendeu? Vai ser muito complicado isso, tá? É, lógico, tem que chegar a um entendimento rápido, lógico, que estão morrendo inocentes, né? Infelizmente, né? Há muito tempo também, né? Vem morrendo. Né? Se tem uma ideia, hoje são 2,5 milhões, né? De pessoas que vivem na maior prisão, né? Que esse Alok Dox lá, esqueci o nome desse cientista político, disse que é mentira, né? Realmente é mentira. Eles estão ali 2,5 milhões de pessoas que estão ali voluntariamente, né? Eu acho, né? Como, porque acho que aqui tá bom para ficar aqui, né? Para o Egito não dá para sair, porque é amiguinho de Israel. Pelo mar não dá para também nadar tanto assim, né? Se eu saio da faixa de Gaza, eu saio, mas eu não sou ninguém, tenho que voltar. Né? Então, assim, mas enfim, é o que eles falam, né? Então, assim, é isso, gente, assim, meio complicado, né? Tá aí para vocês fazerem reflexão, né? Pensarem, mas tem que ter, né? Um entendimento, porque são 2,5 milhões de pessoas que estão lá, como eu falei, né? Presas, a média de idade, para vocês terem uma ideia, de 2,5 milhões de pessoas é de 17 anos de idade. Mas por que isso? Porque, lógico, se você tem 50, 60, 70 anos de idade, suas limitações são poucas, né? Suas limitações serão poucas. E por falta de água, remédio, né? E você limitando isso mais ainda, né? Então essas pessoas idosas foram morrendo, né? E não há um apartheid, não há um genocídio, não há, não há, tá? Estamos só energia é quando a gente quer, né? Quando Israel quer, alimento também, comida também. É normal, tá, gente? Isso é voluntariamente, tá? Então fica a caráter de vocês, tá? Eu acho bacana, né? Vocês verem os camaradas falando, que vocês vão aprender bastante, certo? E aí, esses mitos que foram construídos e perpetuados, né? Por diferentes agentes, né?
principalmente também dos líderes nacionalistas, né, os governos israelense, tá, os meios de comunicação que é o tempo todo falando aquela retórica, as organizações internacionais e também alguns acadêmicos, fiquem de olho aí, certo? E esses mitos é isso, é tentar legitimar, né, e justificar, tá? As políticas, né, de colonização, ocupação, apartheid, uma limpezazinha básica étnica, né, que é praticada por Israel contra os palestinos. Só isso, basicamente isso, tá? E aí, uma contribuição que eu quero colocar é esse debate, que fica aqui para vocês, né, ter, né, essa visão, essa perspectiva crítica, né, e que ele coloca ali, né, essa questão para que vocês possam entender essa ideologia sionista, né, e a política, né, israelense, tá? E é um livro que faz você ter essa reflexão e uma ação em prol de justiça e da paz na região. É isso que a gente quer, tá? Esse livro é fundamental, é essencial para que quem quer de fato compreender a verdadeira natureza do conflito israelo, né, palestino, né, e as possibilidades, né, de uma paz justa e duradoura baseada na igualdade, na democracia e na convivência entre os povos. Camaradas, é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Comente aqui, tá? Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. E colocarei aqui na descrição o link para comprar o livro e o link dos vídeos, camaradas, que estão falando barbaridade, belíssimas aí, tá? De uma riqueza de conteúdo, tá? Do que o camarada Jones, Humberto, né? Nosso Gustavo, né? O Ian também vem falando, o Altman também, detalhes e coisas assim que de pessoas que têm um entendimento gigantesco, tá? Ok, camaradas, é isso, tá? Fiquem atentos aí nos nossos próximos vídeos e até mais. Bye, bye, obrigado, tchau, tchau.